Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Futuro Consultoria Financeira. Eu sou o Bruno Costa. Vou falar de um assunto extremamente importante hoje, relacionado à aposentadoria. Afinal, será que a gente pode contar com o INSS no futuro? Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Futuro Consultoria Financeira. Aqui a gente fala da futuro, de futuro e principalmente sobre o seu futuro. Bom, se você acha que daqui a 10, 20, 30 anos você vai conseguir se aposentar dependendo 100% do INSS, sinto dizer, mas você está enganado. Está cada vez mais difícil se aposentar hoje no Brasil. E a tendência é que nos próximos anos fiquem cada vez mais difícil. Por isso eu quero falar desse tema importante, que é a aposentadoria, o planejamento para a aposentadoria financeira, de como você pode fazer, começando desde já, para que não dependa do governo lá na frente. Aqui no Brasil, existe a Previdência Social, que paga aposentadorias, para os mais velhos, idosos aposentados, para quem tem doença e não pode trabalhar. Ao todo, são mais de 40 milhões de pessoas que recebem a aposentadoria. Porém, aí tem um problema muito grande acontecendo, se a gente for pensar no futuro. Hoje, o que acontece? Hoje, a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito. Então, hoje em dia, as pessoas vivem muito mais do que antigamente. A medicina, a tecnologia avançaram demais. Isso faz com que a expectativa de vida do brasileiro aumente. Então, hoje em dia, é normal ver pessoas vivendo até os 80, 90, 100 anos, coisa que antigamente era muito difícil. Agora, quando a gente para analisar e pensa o outro cenário, o cenário de, pessoas nascendo, a taxa de natalidade diminuiu. Hoje em dia, é muito comum você encontrar pessoas que não querem ter filhos. Então, hoje em dia, os casais, a grande maioria acaba tendo 1, 2 filhos, às vezes nem tem filhos. E o que isso vai impactar lá na frente? Quem está já na idade de se aposentar, mais velho, depende do INSS, ou seja, depende de que pessoas mais novas, vamos dizer assim, acabam contribuindo com o INSS mensalmente para pagar a aposentadoria daqueles que estão mais velhos. Então, quando a gente para analisar, vão ter muito mais pessoas mais velhas precisando da aposentadoria, dependendo do INSS, e muito menos pessoas contribuindo. Então a conta não vai fechar. E aí, se a gente ir ainda mais profundo, analisar um pouco mais, o número de MEIs que vem crescendo, profissionais liberais que não contribuem com o INSS tem aumentado muito nos últimos anos. Então isso, a tendência cada vez mais é impactar na aposentadoria, e na previdência social. É exatamente por isso que vários anos que se passam, governos que acabam trocando, eles buscam avaliar a reforma da Previdência. E fica cada vez mais difícil, uma idade mais avançada, uma dificuldade, uma carteira assinada por muito mais tempo. Então, isso é um reflexo do que está acontecendo no dia a dia. Se a gente parar para analisar internacionalmente, isso já vem acontecendo. Vocês viram na França o que aconteceu? A briga pela reforma da Previdência. Então isso é um assunto que vai chegar muito mais forte aqui no Brasil. Só que para que você não dependa 100% do INSS, porque acho que já ficou claro aqui que não dá para depender, afinal quem paga o INSS não está pagando a sua aposentadoria, está pagando das pessoas lá na frente, é importante você pensar no seu. É importante você pensar em como fazer isso. E a melhor saída é você começar a investir. Começar a investir em você. E esse tipo de investimento, existem vários, Previdência privada, renda variável. Você tem que entender qual que é o seu perfil para avaliar qual que é o melhor cenário para você começar. Mas é muito importante que você comece o quanto antes. Afinal, quanto antes você começar, mais você vai conseguir acumular e lá na frente não depender de ninguém. Uma estratégia simples hoje em dia é a previdência privada. É muito simples, é muito fácil de achar, porém, você precisa pesquisar bem qual que é o melhor fundo, qual que é a melhor empresa, buscar um profissional para selecionar esse ativo é muito importante. E claro, ele incluir isso dentro da sua estratégia financeira. Às vezes pode fazer sentido para você, pode fazer sentido para outra pessoa. Então vai depender muito do perfil de cada um. Mas uma coisa é certa, todo mundo precisa ter um plano financeiro pensando na aposentadoria. Um artigo da Infomoney diz que 90% das pessoas não guardam dinheiro pensando na sua aposentadoria. É preocupante ver esse número que muitas pessoas não se importam ou às vezes não sabem, não se preocupam em investir pensando na aposentadoria. Aqui no canal nós temos várias dicas para que você aproveite e use isso a seu favor, assim como procurar um planejador financeiro para tratar da melhor forma possível. Então, acesse o link aqui embaixo, curta, compartilhe nosso vídeo para que mais pessoas recebam esse conteúdo.